Olá, minha gente. Hoje, duas pessoas ficaram muito chateadas comigo no Facebook quando eu disse para elas que Jesus Cristo é a pessoa mais comunista que pôs os pés na terra. São duas pessoas evangélicas. Teve alguns que concordaram com a minha ideia, com o que é real, na verdade, mas teve essas duas que ficaram muito revoltadas. E eu falei, eu vou fazer um vídeo com esse tema, né? Jesus ou comunista? Porque vamos entender um pouquinho do que é o comunismo. Se você não entende do que é o comunismo, ou simplesmente tem uma concepção distorcida que a mídia passou, que a sua religião passou para você, religião essa doutrinada, subsidiada, financiada pelo capitalismo. Bom, se o capitalismo é antagônico ao comunismo, evidentemente que o capitalismo vai patrocinar o crescimento dessas religiões com ideologias totalmente, radicalmente voltadas contra o comunismo, e para isso terão que ter o poder, né, de fala, de distorcer, né, o evangelho, a Bíblia, e tentando colocar o comunismo como comedor de criança, comunismo onde não respeita não sei o quê. É tanta baboseira que fala do comunismo que a gente fica pensando como pode, né, inventar tantas besteiras. Mas essas pessoas ficaram muito revoltadas. Mas então vamos por parte. Primeiro que não existe no mundo nenhum país comunista. O que existe é países de esquerda com ideologias comunistas, com ideologias socialistas, porém que na prática não vive o comunismo como deveria ser vivido. Tem uns países como a Rússia, a China, a Coreia do Norte é muito fechada, a gente não sabe muito, a Venezuela, né? São países que têm uma ideologia esquerda, ideologia anticapitalista. E por ser anticapitalista é que falam que são comunistas. Na verdade só tem um país pequeno, por sinal, que aproxima bem do comunismo, é Cuba. O resto vive aí governos com ideologia esquerda, são adversários do capitalismo, mas na verdade pratica muito do capitalismo em seus governos. E a miséria, a pobreza e miséria há em todos os países, inclusive esses países que se diz comunista, que a direita fala que é país comunista, e na direita nem se fala. Aí é que tem mesmo uma divisão de renda absurda e as pessoas pobres sofrem demais. Realmente, quando está na margem, na sarjeta, no abandono social, está na miséria, ficam na miséria mesmo, até morrer. E ninguém estende a mão, ninguém ajuda, porque não é do capitalismo fazer isso, né? O capitalismo ele é para explorar. O que é capitalismo? É capital. É que o capital seu hoje é de 10 mil, que amanhã seja de 20. Né? Que o seu capital hoje seja de R$1.000, que amanhã seja de R$2.000. Se o capital hoje seu é de 1 milhão, que amanhã seja de 2 milhões. E se o teu capital hoje é de 1 bilhão, que amanhã seja de 2 bilhões. E para isso, passa-se por cima dessa coisa que deveria incomodar o ser humano, sobretudo baseado no cristianismo, deveria incomodar essas pessoas saber que tem crianças que choram morrendo de fome, né? E choram até morrer. E saber que tem madames que gastam 20, 30 mil reais por mês com seus cachorros. E você saber que tem crianças que morrem de fome. Para o capitalismo isso é normal, né? Para o capitalismo, inclusive, a ideologia e o discurso de alguns políticos, sobretudo do Bolsonaro, é dizer que as minorias têm que sumir, né? Com essa proposta da Previdência agora, então, que arrebenta com os pobres. O pobre não vai nem se aposentar. O trabalhador rural, a trabalhadora rural não vai nem conseguir. A média de vida das pessoas são 65, 70 anos, né? E se aposenta com 65. Então, basicamente, se for levar em consideração a reforma implantada no Chile, que ele quer copiar, se conseguir aposentar com a metade do salário mínimo. Então chega a ser bizarro isso, chega a ser, nem vou dizer revoltante, não, porque já passou daí. É uma coisa assim, para quem fala de Jesus o tempo todo,
esse homem que iria a igualdade, o respeito das pessoas, que o ser humano tem que ser prioridade, que se não for prioridade não vai herdar o reino do céu, né? Então, quando Jesus vem e deixa tudo isso, e a gente que fica falando que está seguindo ele, que ama Jesus, não é uma porra nenhuma, tá entendendo? Até porque é impossível amar Jesus Cristo para a grande maioria das pessoas. Para você que vive dentro da igreja, para mim que fala de Jesus o tempo todo, é praticamente impossível amar Jesus Cristo. Porque ele fala, se diz que me ama, mas não ama quem está fudido aí fora, quem está lascado, quem não tem o que comer, fede, é doente, é leproso, é mendigo, passa dificuldade, outra hora não tem dinheiro para comprar, ou então que não seja mendigo, leproso, doente, mas é uma pessoa pobre que mora no barraco, que mora na casa pequena, não tem dinheiro para comprar um perfume importado, um bom perfume, não anda cheiroso, passa dificuldade, não passa aperto para pagar energia, passa aperto para cuidar da saúde, não tem dinheiro para comer amanhã, come hoje, não come amanhã, é uma luta, um mata-leão todo santo dia. Se você não amar esse povo, ele diz que você é mentiroso. E quem é de nós que está amando esse povo? E quem é de nós que está lutando por esse povo? E quem é de nós que tem botado o dedo na ferida? E quem é de nós que tem coragem de falar para o senhor fulano de tal que ele está errado, que a política dele é errada? Quem é de nós que tem poder, que tem coragem de questionar a sociedade? Quem é de nós que tem coragem para chegar para o seu vizinho que tem dinheiro e falar, rapaz, se você não vender o que tem e não distribuir aos pobres, você não herdará o reino do céu, não adianta pegar o teu carro importado e ir para a igreja todos os domingos. Você não herdará. Ou Jesus falou mentira para o jovem rico? Boa pergunta. O Jesus mentiu para o jovem rico? Em verdade eu vos digo, rapaz, se você não vender o que tem e distribuir aos pobres, não herdará. Ele não disse mais ou menos possível, não herdará o reino do céu. E ele ficou triste porque era um homem de posse. A atitude de Jesus foi de um socialista ou foi de um capitalista? Aí ele fala em outro trecho do seu evangelho, tudo que vocês fizerem aos mais pequenos, é a mim que estará fazendo. Isso é proposta de um capitalista ou de um socialista? Feliz você que tem sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os humildes, porque verão a Deus. É uma postura de um socialista ou de um capitalista? Tive nu, não me vestisse, tive doente, não me visitasse, tive fome, não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber. E aí pergunta para ele, o discípulo Pedro, Senhor, mas quando é que vimos o Senhor nessa situação? Eu falei, tudo que vocês fizerem, Pedro, tudo que vocês fizerem, aos mais pequeninos, é a mim que estarão fazendo. Isso é postura de um socialista ou de um capitalista? Quando no seu evangelho retrata que os primeiros cristãos tinham tudo em comum, dividia-se seus bens com alegria e não havia necessitados entre eles. É uma atitude capitalista ou socialista? Então, meu amigo, não vem tapar o sol com a peneira, não. O negócio é doído para você, é doído para mim, porque o caminho dele é reto. A proposta dele é clara. E liberta. E traz a verdade para você e te liberta. Está na hora de surgir uma voz forte, que eu seria um dos seus seguidores. Está na hora de surgir alguém que fala e as pessoas ouvem, que tenha coragem. Está na hora de surgir uma voz forte que defenda o evangelho como deve ser defendido, que defenda Jesus Cristo como deve ser defendido. Nem que isso cause a morte de muita gente. Mas está na hora de surgir alguém com vergonha na cara e parar de brincar de que ama Jesus. Posso estar sendo radical com esse vídeo meu aqui, posso até sendo radical, mas é preciso estar na hora de parar com essa palhaçada de um cara porque tem bilhões e bilhões na conta, às custas da fé das pessoas, ter a cara de pau de achar que pode chamar Jesus Cristo de imbecil, como fez o senhor Edir Macedo. Chamar Jesus de idiota. Porque o primeiro milagre não deveria transformar a água em vinho. Que autoridade essa pessoa pensa que tem para desafiar o homem de Deus, que é o Jesus Cristo, que nós enchemos a boca para dizer que seguimos? Está na hora de defender Jesus Cristo de verdade.